GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS 4ª edição. Episódio 186, capítulo 19. Tipos de governo e sociedades. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS 4ª edição. Vamos continuar agora com o capítulo 19 falando sobre tipos de governo e sociedades. Tipos de governo e sociedades. A humanidade vive sob dezenas de sociedades diferentes. Mundos de jogo futuristas, fantásticos e alienígenas podem oferecer ainda outras, algumas bastante diferentes. Algumas possibilidades foram incluídas a seguir em ordem crescente de nível de controle. Veja nível de controle que nós falamos anteriormente. O mestre deve escolher um tipo de sociedade para cada sociedade principal no mundo de jogo. Anarquia. Não há nenhuma lei. A consciência social ou a força e armamento da população mantém a ordem. Uma anarquia pode significar uma turba desordenada ou uma sociedade de pioneiros com um grande respaldo e mente aberta. NC0, mas se os vizinhos bem armados desaprovarem por unanimidade alguma ação sua, ela será efetivamente legal. Democracia ateniense. Todos os cidadãos, a definição de cidadão pode variar, votam em cada decisão tomada pela sociedade. Abaixo de NT9, a sociedade só é possível para grupos com menos de 10 mil habitantes. NT9 ou mais, as redes de informação permitem que grandes populações discutam e votem eletronicamente. NC2 a 4. Democracia representativa. Representantes eleitos formam um congresso ou parlamento. Se os cidadãos forem atentos e bem informados, esse é um governo benévolo. Se os cidadãos forem educados de forma deficiente, as políticas governamentais serão ruins, mas populares. Se os cidadãos forem rapáticos, facções ou grupos de interesses especiais podem dominar o governo. Em todos os casos, as conspirações podem operar para controlar a sociedade. NC2 a 4. Clã tribal. A sociedade é uma imensa família entrosada composta por clãs ou tribos aliadas e governada pelos anciãos do clã. Os costumes e as tradições são muito importantes. Os membros mais jovens do clã podem se sentir forçados a se conformar ou podem se rebelar para protestar contra sua falta de influência. Os mais idosos podem canalizar essa energia ao encorajar os esportes, o combate recreativo ou as aventuras. NC3 a 5. Casta, como em clã tribal, mas cada clã possui um papel ou profissão definida. Quem não seguir a profissão de seu clã fica sem clã, um estigma social, a não ser que exista um sistema de adoção por outro clã. Os clãs geralmente formam uma hierarquia social, por exemplo, administradores são superiores aos guerreiros, que são superiores aos varredores de rua e assim por diante. Espera-se que o indivíduo se associe apenas com outros de status equivalente. Também é possível que exista rivalidade entre clãs do mesmo tipo, por exemplo, entre as famílias de guerreiros. NC3 a 6. Ditadura. Todo governo é representado por um único governante, rei, ditador, etc. Se o governante for um rei, trata-se de uma monarquia. A sucessão pode ser hereditária, eletiva, por combate pessoal ou por outro meio. Esse tipo de governo pode atuar de forma mais veloz, para o bem ou para o mal, que é a maioria dos governos representativos. As ditaduras e outros estados totalitários, se durarem bastante, tendem a desenvolver um ciclo de equilíbrio na forma de costumes. Apesar de a vontade do governante ser a lei, também existem leis não escritas que nem mesmo ele pode violar com impunidade. NC 3 a 6. Tecnocracia. Os engenheiros e cientistas governam em nome da eficiência. Tudo é cuidadosamente planejado. Obviamente, os planos podem sair errado. Quanto melhor os tecnocratas estiverem gerindo as coisas, menos opressivos eles serão. Se forem incompetentes, acabam se tornando ditatoriais. NC 3 a 6. Teocracia. Esse é o governo por um grupo ou líder religioso. A liberdade de religião é improvável e não há distinção entre as leis religiosas e civis. Os líderes podem ou não crer em sua própria religião. Milagres podem ser forjados ou genuínos. As teocracias variam de utopias benignas até ditaduras religiosas totalitárias. NC 3 a 6. Estado corporativo. Oficiais corporativos governam a sociedade. A maioria dos cidadãos é empregado da corporação. A sociedade funciona de forma tranquila. Ela precisa ou então não será lucrativa. Feudal. Similar à monarquia, veja a ditadura, mas os senhores subsidiários detêm o poder local, enquanto o governante deve ter cuidado para manter o apoio do senhor ou será disposto. O Estado é extremamente descentralizado. Como cada senhor governa seu próprio território, as leis e as liberdades pessoais variam de domínio para domínio. NC 4 a 6, pelo menos para a plebe. Visão geral. O mestre deve decidir como as principais sociedades do mundo de jogo interagem umas com as outras. Seguem algumas possíveis situações políticas. Governo mundial. Um governo controla todo o mundo, que pode ser um continente, um mundo de baixa tecnologia ou toda uma galáxia em um de altíssima. Diferenças regionais, se houverem, são estritamente culturais ou linguísticas. Coalizão. Alguns aliados poderosos dominam o mundo. Eles se desentendem de vez em quando, mas normalmente se apresentam como uma unidade. As sociedades tomadas individualmente ainda são bastante distintas e podem ter tipos de governo radicalmente diferentes.
fracionada. Um pequeno número de blocos ou superpotências rivais domina o mundo. Cada bloco possui suficiente força econômica e militar para dominar o mundo, mas os blocos logo se uniriam em oposição para não permitir que isso acontecesse. Como consequência, uma aliança entre os blocos se alterna com frequência, mas os laços internos dos blocos são mais permanentes. Difuso, há dezenas, talvez centenas de clãs, nações e grupos. Ninguém é capaz de reivindicar a dominação mundial. Restrições. Sociedades poderosas ou avançadas podem atribuir o status de restrita a regiões desabitadas ou mesmo a sociedades mais fracas ou primitivas. Segue alguns exemplos. Embargada, uma sociedade mais forte pode proibir todo o comércio com uma mais fraca. Ela geralmente o faz por meio militar, verificando meticulosamente os visitantes para evitar contrabando. Perigosa. A região abriga algo de perigoso, canibais, animais selvagens e ferozes, tempestades mágicas, etc. Boias, sinais, bandeiras alertam os viajantes dos riscos. As autoridades não intervêm para impedir a entrada na região, tampouco resgatam os viajantes que estão em apuros. Proibida, a região é completamente restrita, exceto com permissão especial. Talvez ela seja perigosa ou esteja sob quarentena, ou contenha alguma espécie de segredo, frequentemente militar. As autoridades podem remover traduções à força, proibi-los de sair ou simplesmente destruí-los ou encontrá-los. Protegida. As autoridades limitam o contato para proteger a cultura, flora, fauna, nativas, etc. Viajantes podem precisar se submeter a uma quarentena médica antes de entrar na região, ou podem ser proibidos de portar certos equipamentos. Eles podem até mesmo precisar se disfarçar de nativos. Reservada. A região não pode ser colonizada ou desenvolvida. Variações. Uma ou mais das situações especiais a seguir podem ser aplicar a maioria dos tipos de sociedades relacionados acima. Burocracia. Um serviço público perpétuo conduz a sociedade diariamente. Como não são eleitos, os burocratas ficam bastante isolados das pressões públicas. O governo aparentemente flui muito bem. Se houverem dificuldades, o cidadão não fica sabendo delas, mas há impostos altos, muitas leis e muita papelada. O governo é indiferente aos cidadãos. Pode não haver uma imprensa livre. NC 4 ou mais. Cybercracia. Um sistema de computadores que abrange todo o Estado, controla sua administração e possivelmente sua própria legislação. Isso é impossível antes de NT 8 e altamente improvável antes de NT 9. O governo pode ser eficiente, desumano ou as duas coisas. O sistema é tão bom quanto forem seus programadores e técnicos. Confie no computador. NC 3 ou mais. Colônia. Uma região dependente governada pela sociedade central, geralmente por meio de um governador. Os colonos podem ter um conselho eleito pelo qual tentam influenciar o governador. Um representante eleito no governo central, sem poderes de voto, ou as duas coisas, mas eles não têm nenhuma voz direta no seu próprio governo. O governo das colônias é menos rigoroso que a sociedade central. Reduz NT em 1 ou mais. Rebeldes e párias são bem-vindos se tiverem habilidades úteis. Governo militar. As forças militares governam o Estado. Uma sociedade liderada por um único comandante em chefe provavelmente será uma ditadura. Uma sociedade em que o comandante responde a um conselho ou junta de oficiais provavelmente será feudal. Governos militares podem ser fortes e honestos, mas a maioria é totalitária, NC 4 ou mais. Matriarquia. Os cargos de autoridade são abertos somente às mulheres. Qualquer NC é possível. Meritocracia. Ninguém pode entrar no governo sem passar por uma bateria de testes. Uma boa meritocracia provavelmente terá bons líderes, mas ela pode levar a um rígido sistema de castas, NC 3 ou mais. Oligarquia. A oligarquia é a desvirtuação de aristocracia, independente da forma nominal do governo. A liderança está nas mãos de uma panelinha pequena que se perpetua no poder, NC 3 ou mais. Patriarquia. Os cargos de autoridade são abertos somente aos homens. Qualquer NC é possível. Santuário. Um santuário se recusa a extraditar criminosos e refugiados ou terroristas caçados por outras sociedades. Essa determinação pode ser informal, pode haver um tribunal para decidir o destino de cada solicitante. Os homens da lei ou os caçadores de recompensas de outros locais são criminosos nessa sociedade. O NC raramente é superior a 4. Socialismo. O governo gerencia diretamente a economia. Os cidadãos recebem educação, saúde, moradia, etc. de forma gratuita ou subsidiada. E o governo tenta dar emprego a todos. Os gastos resultantes podem sufocar uma economia em NTs baixos. Os estados mais ricos e de alta tecnologia têm elementos de leve socialismo, como a área da saúde bastante subsidiada, seguros e benefícios de bem-estar social para os pobres. Como qualquer gasto governamental, esses benefícios podem aumentar os impostos locais. NC 3 ou mais. Subjugada. Essa sociedade está sob controle externo, seja militar, um exército de ocupação, econômico, um governo fantoche, subserviente a mestres estrangeiros ou algum outro motivo, um controle mental mágico, por exemplo. NC 4 ou mais. Utopia. Uma utopia é uma sociedade perfeita em que todos os cidadãos estão satisfeitos. O NC aparenta ser baixo, mas será mesmo? As verdadeiras utopias são raras. Sociedades aparentemente utópicas muitas vezes têm algum segredo obscuro. Por exemplo, uma tecnocracia oculta governando através de um controle da mente. A criação de uma utopia sinistra é um verdadeiro desafio para o mestre. Uma utopia genuína é uma excelente sociedade para os heróis salvarem de conquistas externas ou de outras ameaças, mas as verdadeiras utopias, a menos que sejam ameaçadas pela destruição, são enfadonhas.
Então, estamos terminando aqui mais esse episódio do Regras do GURPS 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você estiver gostando dessa série, pode nos apadrinhar em picpay.me/rpgnext ou em www.padrim.com.br/rpgnext. A gente, por enquanto, vai ficando por aqui e se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.